Misericórdia, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 14. Podemos ler juntos esses 4 versículos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez essa noite, pelo privilégio de poder adentrar diretamente ao Santo dos Santos, pela oferta que Jesus fez da sua própria carne, do seu corpo. Muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos entrar com intrepidez, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, adorar ao Senhor, contemplar a beleza do Senhor, no Santo dos Santos. Que privilégio, Senhor. Nos leva, Senhor, a valorizar esse privilégio, a não nos acostumarmos com isso, a sermos irreverentes perante isso. Senhor, guarda-nos de tropeços. Nessa noite nós queremos aprender um pouco mais de Ti, Senhor, do Senhor mesmo, que é manso, humilde de coração, achar descanso para as nossas almas, Senhor. Ensina-nos mais aquilo que está acontecendo conosco hoje na nossa jornada cristã, essa jornada em que o Senhor nos colocou, nessa carreira, nessa corrida. Queremos correr essa corrida, Senhor. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos essa noite mais uma vez, ao adentrar nas Sagradas Escrituras. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O texto de Hebreus, versículo 11, que nós acabamos de ler, ele já começa com uma conjunção ora, né? Essa conjunção, como as demais, ela conecta aquilo que foi falado anteriormente, no versículo 10 e os versículos anteriores, com o conteúdo dos versículos seguintes. Irmãos, o assunto aqui ainda é, até o versículo 18, as comparações da antiga aliança com a nova aliança. Mas se nós formos ter um olhar um pouco mais acurado, se nós formos reparar com bastante cuidado, nós vamos perceber que dentro desse assunto, as comparações da antiga aliança com a nova aliança, especificamente no conteúdo desses nossos 4 versículos dessa noite, nós vamos perceber que o autor de Hebreus, ele já iniciou outro assunto, um novo assunto, sem deixar ao mesmo tempo de falar do assunto anterior. Tá? E nós já passamos por isso várias vezes aqui nessa epístola, né? O autor de Hebreus está falando de um assunto, de repente ele começa a falar um outro assunto, ainda continuando a falar do assunto anterior ao mesmo tempo. Então, irmãos, o autor de Hebreus, ele iniciou esse novo assunto no versículo 10, como um pequeno subtema, né? Um tema que está dentro de um outro tema maior. É como uma caixinha russa, né? Tem uma caixa maior, uma caixa menor dentro e outra caixa menor dentro e assim por diante. O tema maior ainda é, como a gente já falou, as comparações da antiga aliança com a nova aliança. Era importante fazer essas comparações porque aqueles irmãos que foram os destinatários imediatos da carta estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, irmãos, esse novo tema ou subtema que nós temos nesses 4 versículos aqui, incluindo o versículo 10, é sobre a santificação. Esse tema da santificação ainda será abordado de maneira mais ampla, mais completa em Hebreus, especificamente no capítulo 12. Mas vamos pôr nossos olhos por um momento no texto do versículo 10.
nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus Cristo fez uma oferta naquela cruz. Nós vimos isso semana passada, né? A oferta que Jesus fez foi de seu corpo, literal, de carne. Jesus Cristo veio em carne e ofereceu esse corpo de carne naquela cruz. E sabemos que Deus aceitou essa oferta. Louvado seja o Senhor. E por conta dessa oferta, de uma vez por todas, nós fomos beneficiados. Nós fomos redimidos. O cálice da maldição caiu sobre o Senhor, mas nós herdamos o cálice da bênção. Nós fomos redimidos, nós fomos justificados, nós fomos regenerados e nós também fomos santificados. E além de tudo isso, ao mesmo tempo, o caminho da santificação progressiva nos foi dado, nos foi aberto. Todo crente está também em processo de santificação. Parece algo meio contraditório, né? Falar que nós já somos santificados e ao mesmo tempo dizer que nós estamos sendo santificados. Mas não é contraditório, não. Nós contamos com a graça do Senhor para nós conseguirmos entender essa diferença. A redenção, a justificação, a regeneração, a obra da expiação, todas essas foram feitas de uma vez. Essas obras não são um processo. Elas não são uma obra que estão sendo feitas no presente. São obras que nós podemos dizer que na vida de todo crente já foram concluídas no passado. Nenhum de nós precisa buscar justificação, porque nós já fomos justificados. Nós não precisamos buscar a redenção, porque o nosso Redentor já nos redimiu. Ah, irmãos, todas essas obras já são obras consumadas na vida de todo crente. Todo aquele que crê em Jesus já as recebe de uma vez. Mas com a santificação é diferente. Ela é tanto algo feito no passado, quanto algo que está sendo feito no presente. A palavra santificação, ela significa separar algo ou alguém para o uso sagrado ou para o serviço sagrado. É consagrar algo ou alguém. Assim como, por exemplo, aqueles utensílios do tabernáculo. Em Hebreus 9, a gente passou por isso já, nós vimos cada utensílio do tabernáculo, como foi doce, né? Olhar cada utensílio do tabernáculo foi consagrado, foi ungido para o uso ou serviço sagrado, serviço santo. E os reis em Israel, por exemplo, os sacerdotes também em Israel, todos os reis e sacerdotes tinham as suas utilidades nas mãos de Deus, após terem sido consagrados, ungidos. O óleo foi derramado sobre eles. E é interessante, irmãos, nós já falarmos de cara que uns utensílios eram mais utilizados do que outros. Uns reis foram mais usados por Deus do que outros. Por exemplo, Davi. O rei Davi, ele serviu de parâmetro para todos os demais reis em Judá. Teve reis que não foram utilizados por Deus da mesma forma que Davi. Pelo contrário, teve reis que foram reis até que tiveram comportamentos contrários ao Senhor. E que não foram utilizados pelo Senhor, até podemos dizer que foram utilizados por Satanás. Então, irmãos, é interessante nós percebermos isso. Mas ao mesmo tempo que uns são mais utilizados do que outros, precisamos fazer uma ressalva. Todos são preciosos. Todos aqueles que foram consagrados, ungidos pelo Senhor, têm o seu valor, têm o seu apreço pelo próprio Senhor. Deus valoriza cada utensílio, cada homem e mulher que Ele ungiu.
Todos são preciosos. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, falando sobre santificação ainda de uma outra maneira, a santificação ela tem dois aspectos. O primeiro é que ao crermos em Jesus, a nossa utilidade em relação às coisas e o sistema do mundo morreram. Acabou. Você crê em Jesus, sua utilidade em relação às coisas e o sistema do mundo morreu. A nossa posição que Deus nos colocou é essa. Deus já nos santificou. Isso é algo que já aconteceu no momento em que nós cremos. Então, irmãos, nesse primeiro aspecto, todos nós podemos já dizer que estamos santificados. E todos nós podemos ser úteis nas mãos de Deus. Nós não temos na igreja irmãos que são úteis e irmãos que não são úteis. Todos foram santificados. Então todos podem ser úteis nas mãos de Deus. Mas uma observação precisa ser feita, né? Muitos crentes, mesmo após serem salvos, isso nós falamos de todos os crentes em diversos contextos. Muitos crentes que foram salvos ainda insistem em serem úteis ao sistema do mundo. E Deus os respeita. Deus é extremamente cavalheiresco. Ele não força ninguém a nada. Ele não nos usa na marra. Deus não nos pega e fala, não, eu vou te usar aqui. Não é assim. Então, irmãos, é um triste fato que existem multidões e multidões de crentes salvos pela graça de Deus, mas que por vontade própria, e Deus respeita essa vontade de cada um de nós, crentes acabam tendo menos utilidade na mão de Deus. O segundo aspecto da santificação está relacionado a isso que a gente acabou de falar agora. Embora nós já fomos santificados, nós ainda vivemos no mundo, né? Ninguém vive, embora a palavra de Deus nos diz que a ordem para nós é pensarmos nas coisas lá do alto, que a nossa pátria é celestial, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, nós que somos aqui da terra, nós ainda vivemos aqui. E por vivermos aqui, nós contatamos diariamente as coisas do mundo. Você sai com o seu carro ali fora e alguém pode te cortar. Você contatou algo do mundo. O sistema hidráulico, elétrico da tua casa pode ter problemas. O teu carro pode furar o radiador. E você precisa consertar o teu carro. Existem coisas e coisas do mundo que acontecem conosco, no nosso dia a dia. Dentro da nossa casa, briga, né, entre família, por coisas pequenas, coisas triviais, casuais. Nós contatamos as coisas do mundo e nós também podemos sofrer influência das coisas do mundo e não só uma influência externa, mas também, irmãos, uma influência interna do pecado que habita em nossos membros. E por conta disso, por vezes nós nos esquecemos que a nossa utilidade mudou de dono. Houve uma mudança de dono na nossa utilidade. E por conta disso, o Senhor sempre vem amorosamente, respeitosamente, nos lembrar através de pessoas, através de coisas, através de eventos, através de circunstâncias, que a nossa utilidade é para Ele. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, o Senhor nos lembra sempre para que nós não nos desviemos da rota. E também para que nós não sejamos úteis nas mãos de outro.
Então, por isso, a santificação, além de ela ser já um ato realizado, ela também é um processo contínuo. Então, irmãos, no mundo, quando nós falamos do mundo e as pessoas que estão no mundo, que não creem no Senhor, quando nós estamos falando de ímpios, quer eles tenham boas intenções ou não, quer eles estejam conscientes disso ou não, eles estão sendo úteis. Eles estão sendo úteis. Mas não é nas mãos do Senhor, é nas mãos do príncipe da potestade do ar, que se chama diabo e Satanás. E infelizmente, até crentes, se não vigiarem, podem ser influenciados e ser utilizados como instrumentos nas mãos de Satanás. Irmãos, isso é sério. Pedro, apóstolo Pedro, o Senhor Jesus perguntou, está em Mateus 16, quem dizem os homens que o Filho do Homem é? O que estão dizendo de mim? Jesus perguntou. O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa é a confissão magna de fé. Ele confessou que Jesus era o Cristo. É a confissão que alguém precisa fazer para ser salvo. E Jesus responde o que para Pedro? Não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi meu Pai que habita nos céus. O que aconteceu logo em seguida? Irmãos, Pedro começou a tentar evitar que o Senhor fosse crucificado. O Senhor falou, olha, eu preciso ir para Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos, dos escribas e ser morto. Pedro falou, não, Jesus, de modo nenhum isso te acontecerá. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, não foi só com Pedro que isso aconteceu. A igreja primitiva começou, Atos 2, o Espírito Santo desce como línguas como de fogo, 3.000 são salvos ali, a igreja começa, todo mundo até doando os seus bens, depositando aos pés dos apóstolos, e Satanás enche o coração de um casal, Ananias e Safira, para que eles mentissem ao Espírito Santo, e foi isso que eles fizeram. No Antigo Testamento nós também temos figura disso. Saul foi alguém que profetizou por Deus. Até o texto bíblico diz que Saul se tornou um novo homem e chegaram a dizer, Saul também está entre os profetas? Saul, um profeta. Mas depois ele tentava matar constantemente a Davi e um espírito maligno vinha atormentar ele. Irmãos, o inimigo ele usa qualquer brecha disponível. Por isso a ordem da palavra de Deus para os crentes, individualmente e coletivamente não deis lugar ao diabo. Então, irmãos, voltemos mais uma vez ao texto do versículo 10 e vejamos panoramicamente as belas palavras desse texto. E apliquemos a nós. Irmãos, é nessa vontade. É na vontade indestrutível de Deus Pai, a mesma que guiou Jesus em toda a sua vida, que nós estamos sendo santificados. Isso significa que da parte de Deus, Ele sempre quer a nossa santificação. E Ele sempre vai prover para nós todo o ambiente para sermos santificados. Agora a gente pode pular para o versículo 11 para vermos como se dava a santificação na antiga aliança. E aí a gente contemplando a sombra, a gente consegue ter parâmetro de comparação, a gente consegue explicar e aplicar para nós na nova aliança. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então, na antiga aliança, todo sacerdote, e aqui a palavra todo no versículo, ela já indica uma completude, não tinha exceção, todo sacerdote, tinha que se apresentar.
Mas diante de quem todo sacerdote tinha de se apresentar? Diante de Deus. Diante de Deus. Então, irmãos, se alguém perguntar para mim e para você o porquê da santificação, nós podemos responder. O motivo da santificação é para se apresentar diante de Deus. Levítico capítulo 10, versículo 3, é um versículo maravilhoso, irmãos. Lá no Pentateuco, que fala sobre a sombra, a primeira sombra da santificação ali. Levítico 10:3 diz, o Senhor dizendo, né? Sereis santificado naqueles que se chegam a mim. Sereis santificado naqueles que se chegam a mim. Então, se achegar ao Senhor, o Senhor é santificado. E nós também. Então, irmãos, quando falamos da antiga aliança, naquele tabernáculo, a glória visível, tangível, palpável de Deus descia sobre aquele tabernáculo. Deus literalmente habitou aquela tenda. E Deus é um Deus santo. E nada que não seja santidade é compatível com essa glória divina de Deus. Então, o resultado, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de se apresentar ao Senhor sem ser santificado, é morte. Morte. Se algum israelita se apresentasse com pecado diante da glória, da santidade, da justiça de Deus, que estava ali presente naquela glória visível, palpável, ele era morto. Então vamos ver um outro exemplo claro disso no Antigo Testamento. Se os irmãos quiserem abrir, pode abrir 1 Samuel 6, tá? Mas eu vou falando aqui o contexto anterior. 1 Samuel 4. O que aconteceu em 1 Samuel 4? O povo de Israel teve uma derrota militar perante os filisteus. E a arca da aliança, que representa a presença, a glória, a santidade de Deus, foi tomada e levada para dentro das terras dos filisteus, na cidade de Asdod. Aí no capítulo 5 de 1 Samuel, nós vemos os efeitos da arca da aliança no meio dos filisteus. Eles começaram a ter tumores. Era um povo que não tinha nada de santidade no meio dos filisteus. Eles começaram a ter tumores. E o deus deles, Dagon, metade homem, metade peixe, foi prostrado perante a arca da aliança. E no dia seguinte, Dagon estava quebrado em pedaços. Então os filisteus dali, da cidade de Asdod, falaram, vamos tirar daqui de Asdod que a gente está cheio de problema aqui. Vamos enviar para outra cidade dos filisteus. Aí enviaram para a cidade de Gate. O que aconteceu em Gate? Aconteceram as mesmas coisas, tumores. E aí eles falaram, não, vamos enviar para outra cidade. Aí eles enviaram para outra cidade deles, Ecrom. E então as mesmas coisas aconteceram em Ecrom também. Aí os filisteus, de tanto sofrer com a arca da aliança no meio deles, decidiram, olha, essa arca acho que não é boa para nós, vamos devolver para o povo de Israel isso aqui, que está fazendo mal para nós. Então eles decidiram devolver a arca da aliança para o povo de Israel, povo de Deus. E aí os filisteus fizeram uma engenharia ali para enviar a arca da aliança de volta através de vacas. Colocaram vacas e ficaram olhando onde que essa arca ia parar, né? E as vacas que estavam carregando a arca da aliança foram parar em uma cidade israelita chamada Bet-Semes. Bet-Semes. Agora o capítulo 6, né? Pedi para abrir. Esse episódio está narrado nos versículos 13 a 15. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. 14. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. 15. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor.
Irmãos, até aqui tudo bem. Tudo muito bem. Eles receberam a arca com alegria, ofereceram sacrifícios, holocaustos ao Senhor, e Deus, sem dúvida, também se alegrou. Deus, sem dúvida, aceitou a adoração dos betsemitas. Mas lembremos, irmãos, uma coisa, que aqui era o período dos juízes de Israel, embora tudo que aqui até então que eles fizeram foi aquilo que estava dizendo na lei. Quem desceu a arca das vacas foram os levitas, tudo certinho conforme a lei. Mas era o período dos juízes, e o período dos juízes era caracterizado como cada um faz o que é mais reto aos seus olhos, né? Então vamos ver o que aconteceu nos versículos 19 e 20. Vamos detalhar aqui. Eles eram crentes da antiga aliança, eles eram adoradores do Senhor, receberam a arca com alegria, fizeram sacrifícios e holocaustos para o Senhor. Até então estavam seguindo a lei, tudo conforme o Senhor mandava. Versículo 19 e 20. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Irmãos, Deus aceita a adoração do seu povo, mas Ele é um Deus que ao mesmo tempo exige santidade e obediência desse mesmo povo. Mais do que sacrifícios, o que o Senhor deseja é que a palavra dele seja obedecida. Nós vimos semana passada, né? Sacrifícios e oferta não quiseste. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, havia na lei de Moisés, sobre esse episódio específico, no livro de Números, capítulo 4, versículo 20, uma lei que já dizia que pouquíssimas pessoas podiam ver as coisas santas que estavam dentro da arca. E quem não fosse essas pessoas e ousasse ver as coisas que estavam dentro da arca, morreriam. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E veja que os homens de Bet-Semes disseram ali no versículo 20: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Ó, irmãos, essas palavras eram tão válidas naqueles dias, elas também são tão válidas em nossos dias de hoje. Quem poderia estar perante o Senhor? Este Deus santo? Irmãos, a presença de Deus, esse quadro dos homens de Bet-Semes nos mostra, a presença de Deus não pode ser tratada com curiosidade, irreverência, banalidade. No meio cristão, por vezes, nos cultos, por aí, em geral, em diversos contextos, nas reuniões da igreja, muitas vezes o clima é que nós estamos em uma reunião de amigos, um clube, ou em uma reunião de uma empresa, em um podcast, em um stand-up às vezes. Tem contexto que o povo vai lá para uma reunião cristã e só deu risada e zero palavra, zero conteúdo. Deu um monte de risada, mas não foi preenchido. Às vezes um ambiente previsível, um ambiente controlado, um ambiente planejado, tudo com uma programação. Alguns lugares têm até a área VIP, né? E por vezes nós nos esquecemos que nós não estamos ali. Claro que nós amamos os irmãos e adoramos a presença deles e somos também amigos dos irmãos. Mas por vezes nós nos esquecemos que o foco principal é que nós estamos diante de um Deus santo. Um Deus que é fogo consumidor. E por vezes nós nos esquecemos que, inclusive, por exemplo, essa noite mesmo, seres espirituais nos observam atentamente agora, quando nós nos reunimos. E por vezes a atitude é de irreverência. Às vezes nós abrimos demais a nossa boca quando não deveríamos abrir. Nós esquecemos que estamos diante de um rei, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, aquele que controla tudo nas suas mãos, aquele que sabe o nome de cada estrela, pelo nome de cada uma.
um Deus que tem uma grandeza infinita. Por vezes nós agimos como se nós fôssemos os donos da igreja, sem temor algum. Agimos como se nós não tivéssemos dono, agimos como se nós não tivéssemos Senhor, agimos como se nós estivéssemos no controle das coisas, como se nós fôssemos os senhores, como se nós estivéssemos em nosso reino particular. Essa foi a história dos homens de Bet-Semes. E caso a adoração em nossos dias, irmãos, isso é bastante sério, se a adoração em nossos dias não fosse em espírito, mas na carne, como naqueles dias, talvez muitos de nós já tivéssemos perecido. Então, voltando ao texto de Hebreus, aqueles sacerdotes se apresentavam diante de Deus. Mas como eles se apresentavam? O versículo 11 fala. É interessante, irmãos, notarmos que no texto original, ali de Hebreus 10:11, aqui tem um acréscimo. O texto original diz que todo sacerdote se apresentavam em pé. Aqui na nossa versão isso está implícito, mas no original ele acrescenta em pé. E por que em pé? Por que o sacerdote tinha que se apresentar em pé? Eles sempre se apresentavam em pé e permaneciam de pé, porque sempre havia pecado a ser removido. Era uma obra para sempre inacabada. E é justamente esse o motivo que no tabernáculo, quando nós vamos reparar os utensílios, todos eles que havia dentro do tabernáculo, não havia absolutamente nenhuma provisão para que os sacerdotes se sentassem. Não tinha nenhum banquinho ali no tabernáculo. Havia altar de holocausto, bacia de bronze do lado de fora, no átrio exterior, mesa dos pães, candelabro, altar de incenso do lado de dentro, no santo lugar, e dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança, né? Mas nós não vemos nenhum assento. Cada novo pecado exigia um novo sacrifício. Irmãos, era uma rotina tediosa e ao mesmo tempo infinita. Isso nos mostra que o serviço sagrado na Antiga Aliança não proporcionava um contínuo estado de santificação. Eles não tinham um contínuo estado de santificação. Para que aqueles sacerdotes servissem a Deus, eles tinham de ficar em pé, em uma rotina contínua de sacrifícios para manter uma santificação, irmãos, que podia ser perdida caso, por exemplo, eles oferecessem fogo estranho. O autor de Hebreus, irmãos, aqui ele está gritando com um megafone para aqueles irmãos que queriam voltar para a Antiga Aliança. O serviço na lei é um serviço sem descanso. Na lei não há descanso. Na lei há suor, há enfado e na lei há medo. Oh, irmãos, quão diferente é na nova aliança, né? Nós descansamos. O Senhor nos chama para o seu descanso. Ele fala, toma sobre mim, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Esse é o nosso serviço na nova aliança. A próxima parte do texto, do versículo 11, nos mostra quando isso se dava. Quando isso se dava? Dia após dia. As palavras dia após dia sugerem continuidade, nos mostrando mais uma vez, a gente já viu tantas vezes em Hebreus, a ineficácia da Antiga Aliança. Então o serviço ele precisava ser repetido. A próxima sentença do texto nos diz que esses sacerdotes exerciam o serviço sagrado. Essa palavra, serviço sagrado, está totalmente relacionada à santificação. Aqueles sacerdotes foram separados para o uso exclusivo de Deus, um serviço sagrado. Só que repare, irmãos, na Antiga Aliança,
Só a tribo de Levi exercia esse serviço sagrado. As outras demais tribos de Israel não exerciam esse serviço sagrado. As outras tribos, se nós formos ver a disposição delas em torno do tabernáculo, eram tribos que eram para fazer um serviço, vamos dizer assim, mais sujo. Eram para eles guardarem até como soldados ali aquilo que estava no centro. Então, a tribo de Levi, especificamente, era a tribo do sacerdócio. Então, irmãos, veja que contraste. Se na antiga aliança o serviço sagrado era privilégio de poucos, na nova aliança é privilégio de todos. Todos podem servir a Deus. Irmãos, mas quantos crentes? Mais uma vez a gente precisa fazer essa pergunta. Quantos crentes na nova aliança têm a noção de que são sacerdotes? Quantos crentes na nova aliança não têm a atitude de terceirizar, às vezes para uma única pessoa, né? Aquilo que é para todos nós fazermos. E as estruturas das igrejas por aí ficam com uma massa de leigos, ouvintes, espectadores, né? O povo acha que vou para a igreja para esquentar o banco, no domingo de preferência, e depois comer a macarronada em casa. E às vezes a figura na igreja que se destaca é um irmão, um pastor, né? Alguém que cuida dos irmãos e que ao mesmo tempo ensina a palavra, ao mesmo tempo ele tem todos os dons em uma pessoa só e o resto é só espectador. Irmãos, na nova aliança, o Senhor não tem esse modelo de um fazer tudo por todos. Todos nós fomos habilitados pelo Senhor para exercermos o serviço sagrado. Cada um foi dotado por Deus de dons, capacidades que Deus nos deu. Ele nos santificou. É isso que significa santificação. Todos nós somos úteis nas mãos do Senhor. Continuando com o texto de Hebreus, a próxima sentença diz que os sacerdotes ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios. A expressão muitas vezes nos dá a ideia de intensidade. Muitas vezes, intensidade. E irmãos, se referindo a seres humanos que envelhecem, né, que têm debilidades, fraquezas, quando você fala muitas vezes para um ser humano, isso também nos dá a ideia de fadiga, de cansaço. Já a outra expressão, os mesmos sacrifícios, nos dá uma ideia de falta de variedade, de monotonia e também de marasmo. Irmãos, o quão diferente é o serviço sagrado na nova aliança. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o que a gente encontra ali em Atos? Nós vemos os servos de Deus servindo ao Senhor sem se cansar. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi apedrejado em Listra. Foi dado até como morto. O que acontece em seguida? Ele levanta e vai pregar o evangelho. Parece que ele não se cansava, parece que era um homem incansável. Nós vemos diversos servos de Deus no livro de Atos vivendo em situações extremamente intensas, situações extremas. Mas irmãos, todos eles vivendo essas mesmas situações intensas, extremas, com um sorriso de orelha a orelha. Agradecendo ao Senhor porque foram dignos de sofrer por esse nome. Pessoas que foram aprisionados e na prisão cantando com alegria. Naufrágio, açoites, tumultos, conspirações. Parecia que eles não se cansavam em momento algum, porque eles agiam na força e no poder do Espírito Santo. Irmão, servir ao Senhor na nova aliança também não tem marasmo algum. Não tem mesmice alguma. Nós vemos curas, cura para todo lado.
tem a nossa irmandade espalhada pelo mundo, está tendo cura, talvez esteja tendo alguma cura nesse exato momento. Algum servo de Deus possa estar sendo usado para ministrar cura a alguém. Nós vemos mortos ressuscitando. Na nova aliança, mortos ressuscitam, demônios são expulsos, multidões se convertem. E às vezes não é multidão, mas uma única pessoa. Deus morreria por uma única pessoa. A palavra é ensinada na nova aliança, irmãos são pastoreados, vidas são transformadas. Às vezes tinha alguém que furtava, que usava drogas, que bebia, que era refém das bebidas. E isso não acontece mais, porque a vida dele foi transformada pelo Senhor, a palavra foi entrando, o Senhor foi transformando, a vida foi transformada. Irmãos, nós também vemos ao mesmo tempo verdadeiros cristãos sendo martirizados, sendo mortos pela causa de Cristo. Talvez em países onde a igreja é perseguida, agora esteja um crente sendo martirizado pelo Senhor, dando a sua vida pelo Senhor. Irmãos, tudo isso ao mesmo tempo em que falsos mestres, falsas doutrinas tentam se infiltrar na igreja, ao mesmo tempo em que nós lutamos contra seres espirituais da maldade nas regiões celestiais, nós somos espetáculo aos anjos. Irmãos, a vida cristã de jeito nenhum é estática, não tem mesmice nenhuma em nosso meio, não tem monotonia nem marasmo algum. É dinâmica a vida cristã. Ela é alucinante, ela é extremamente energizante, vibrante. É a verdadeira vida, é a verdadeira vida, é a vida que vale a pena viver. Irmãos, não tem outra vida que valeria a pena nós vivermos do que a vida cristã. Não pense que você ter uma conta gorda, uma mansão, o carro que você queria, seria melhor do que viver a vida cristã, com toda a emoção que nós temos na nossa vida cristã. E o Senhor te colocou no lugar onde era para você estar. É aí que Ele está te santificando. Louvado seja o Senhor. A próxima e última frase do versículo 11 nos dá um veredito final sobre esse serviço sagrado da antiga aliança, que nunca jamais podem remover pecados. Vamos usar as palavras nunca e jamais, mais uma vez aparecem juntas aqui em Hebreus, como no versículo 1 do capítulo 10. Por que essas palavras aparecem juntas? Para dar uma ideia de negação forte, fortalece a negação. Então, irmãos, não existe nenhuma possibilidade, nenhuma remota possibilidade daquele serviço sagrado da antiga aliança remover pecados. Se não há garantia de remoção de pecados, também não há garantia de santificação contínua. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 12, ele começa colocando Jesus e a obra de Jesus em contraste com aqueles sacerdotes e os serviços sagrados deles, que foram mencionados no versículo 11. Jesus, porém. O porém aqui no versículo estabelece o contraste. Jesus, diferentemente daqueles sacerdotes que não tinham descanso, que tinham de ficar de pé, fazendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, Jesus precisou fazer apenas uma única vez sacrifício. As palavras aqui do versículo, tendo oferecido, demonstram aqui uma ação que já foi completada, uma ação completa, uma ação já realizada, ao contrário daqueles sacerdotes que não paravam de oferecer sacrifícios. Essas palavras aqui no texto, tendo oferecido, também nos mostram que a iniciativa desse sacrifício proveio de quem, irmãos? Proveio de nós? Ó, Jesus, se oferece para nós, somos coitadinho aqui. Não. A iniciativa proveio dele.
Tudo partiu dele. Ele quis se oferecer. Foi um ato de amor. Nós vimos semana passada, né? O Senhor mesmo falando, eis aqui estou no rolo do livro para me oferecer, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Então, ele se ofereceu, irmãos, antes da fundação do mundo. Ele já era o cordeiro oferecido antes da fundação do mundo. Foi um ato de amor. Ele quis se oferecer. Ele quis se oferecer. Nas religiões por aí, o ato de sacrifício e de oferecimento tem que ser nosso. Mas na verdadeira religião, o ato de amor e o ato de sacrifício é único e exclusivo dele. O ato de amor é dele. Nós recebemos essa graça. Não fizemos nada para merecê-la. Então as próximas palavras do versículo são para sempre. Nos mostrando, irmãos, essas palavras para sempre, a abrangência desse sacrifício de Jesus dentro daquilo que nós conhecemos como tempo. Seja o tempo cronológico, né? Cronos, ou o tempo kairos, tempo de Deus, tempo de qualidade, tempo eterno. Mas, irmãos, se alguém perguntar para mim e para você, até quando vai a obra de Jesus? Até quando vai a abrangência da obra de Jesus? Nós podemos responder sem pestanejar, para sempre. Para sempre. Diferentemente da abrangência do sacrifício na Antiga Aliança, que eram momentâneos, não eram para sempre. As próximas palavras do texto bíblico são um único sacrifício pelos pecados. Irmãos, essas palavras aqui precisam ecoar em nossos corações. Um único sacrifício pelos pecados. Irmãos, repita para você isso diversas vezes durante o seu dia a dia. Irmãos, isso encheu meu coração essa semana. Um único sacrifício pelos pecados. Isso significa, irmãos, que eu e você, com respeito à salvação, não precisamos tentar fazer algo sacrificial para sermos aceitos por Deus. Muitos na religião estão se flagelando. Muitos na religião estão fazendo sacrifícios, romarias, passeatas, se colocando até em situações perigosas, tentando chamar a atenção de Deus através de seus sacrifícios. Mas Deus não pode aceitar esses sacrifícios. A imperfeição em quem faz esses sacrifícios e também a imperfeição nos próprios sacrifícios. Deus não aceita nada que não seja perfeito. Deus não aceita nada que não provenha de Cristo. Mas a boa notícia para nós, a boa notícia de Deus para nós é que alguém perfeito fez uma oferta perfeita em nosso favor. E Deus aceitou esse único sacrifício pelos pecados, oferecido por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A próxima parte do texto nos diz que Jesus, após ter feito este único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Mais uma vez aqui o contraste é vibrante. Na Antiga Aliança, o que nós vemos? Sacerdotes de pé. Na Nova Aliança, o sumo sacerdote está assentado. Louvado seja o Senhor. A atitude de assentar-se indica autoridade. Ele assentou-se, como quem concluiu a tarefa, a obra dele está completa, está consumado. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos parar por um momento também, para pensar o que significa isso para nós de maneira íntima. O que significa para nós de maneira pessoal que o nosso fiador está hoje assentado à direita de Deus. Irmãos, o que isso significa para mim e para você? Significa que Deus, ao olhar para mim e ao olhar para você, Ele não olha para os nossos pecados. Ele não olha para as nossas fraquezas, mas Deus olha unicamente para aquele que está sentado ao lado dele.
Os olhos de Deus estão sempre fixos em Jesus. Quanto mais os nossos olhos não deveriam estar. Todavia, irmãos, nesse texto aqui de Hebreus, o propósito do autor de Hebreus não é mais uma vez reafirmar a obra de Jesus como sumo sacerdote, isso ele já fez, e sim salientar a sua exaltação como rei. Por conta dessa única oferta sacrificial, Jesus elevou a nossa humanidade de uma condição que anteriormente era perdida. Nós estávamos perdidos, nós éramos pecaminosos, mas Deus elevou a nossa humanidade para uma condição de remidos, regenerados, justificados, santificados, quando Ele se assentou à destra de Deus. Irmãos, na presença de Deus nos céus, neste exato momento agora, nós temos o nosso representante humano. Há um homem na glória e nós somos aceitos no amado. Somos aceitos no amado. Então, como sumo sacerdote nos céus, Jesus intercede por nós. Mas como rei, Jesus estabeleceu o seu reinado inicial, em mistério, em espírito, no coração daqueles que lhe pertencem. E este reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Mas o autor de Hebreus, irmãos, ele se apressa em mostrar que esse reinado inicial, que é hoje nos nossos corações, esse reinado ainda há de tornar-se um reino manifesto, um reino que vai abranger toda a terra e céus, quando todas as coisas estarem sujeitas a ele. Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O versículo 13 ele é uma continuação da expressão que estava no final do versículo 12. Assentou-se à destra de Deus. Então, irmãos, essa parte final do versículo 12 e todo o texto do versículo 13 é uma referência ao Salmo 110. O autor da Epístola aos Hebreus, só para mencionar, os irmãos sabem disso claramente, o autor de Hebreus já utilizou esse mesmo texto 3 vezes na Epístola aos Hebreus. A primeira vez está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a segunda vez está em Hebreus capítulo 1, versículo 13, a terceira vez está em Hebreus capítulo 8, versículo 1, e a quarta vez é esse nosso texto do capítulo 10, versículos 12 e 13. E a quinta e última vez em que o autor de Hebreus irá trazer à tona novamente esse texto do Salmo 110 é Hebreus capítulo 12, versículo 2, também dentro de um contexto de santificação. O Salmo 110, que foi mencionado aqui, ele nos fala, irmãos, da batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Quando Jesus voltar, vai ter essa batalha de Armagedon. Então, irmãos, esse Jesus que hoje está assentado, porque concluiu a obra de redenção, ele irá um dia levantar-se para tomar aquilo que lhe é de direito, que são os reinos deste mundo. O assentar-se de Cristo, conforme o texto, claramente tem um tempo de duração. O assentar-se de Cristo, ele tem um até. Cristo se levantará quando chegar a hora de tomar os reinos desse mundo. Mas hoje, irmãos, conforme o texto diz, o que Jesus está fazendo? Ele está aguardando. Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele nos dá sempre exemplo para nós seguirmos os seus passos. Irmãos, perceba, Jesus, assim que ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, percebam que palavras fortes. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso está em Mateus 28, 18.
Irmãos, todo o poder foi dado a Ele. Tem até um cântico que nós cantamos, né? Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Então todo o poder foi dado ao Senhor, mas mesmo assim, Ele ainda aguarda. E com o seu ato de aguardar, Ele nos ensina santificação. Santificação na prática, irmãos, por exemplo, é você aguardar. Aguardar é algo que é cruel para a nossa carne. A nossa carne pecaminosa não gosta de aguardar. Irmãos, santificação, por exemplo, é você ter recebido uma revelação do Senhor e você guardar essa revelação por 14 anos. Aguardar 14 anos para você falar daquelas visões e revelações que o Senhor te deu. Muitas vezes o Senhor nos dá algo, a gente já quer sair contando para todo mundo, né? E nem pergunta para o Senhor: Senhor, é a hora de eu falar? Senhor, eu devo falar? Muitas vezes o Senhor nos dá algo e o Senhor quer que tal revelação fique contida dentro de nós, para que quando chegar o momento certo, com o espírito correto, nós falemos tal coisa. Muitas vezes nós falamos palavras corretas, mas com o espírito errado. E aquilo que era uma revelação de Deus passa a ser algo que faz mal para os irmãos. Então, irmãos, aguardar 14 anos para falar, não necessariamente 14 anos, mas a hora exata que o Senhor falar para você. Santificação ainda é quando você for mencionar essa revelação que Deus te deu, você ainda por cima dizer que foi um homem ou uma mulher em Cristo que você conhece que recebeu tal revelação, sem atribuir mérito ou glória alguma para você. A gente está referindo a Paulo, né? Paulo não falou: fui eu que recebi essa revelação. Não, conheço um homem em Cristo. Ele não falou que era ele. É claro que nós sabemos pelo texto que era ele, mas ele não quis referir-se dessa forma, irmãos. Que santificação maravilhosa nesse exemplo. Santificação, irmãos, é nós termos poder para falar, por exemplo, em uma reunião da igreja, e você aguardar a confirmação do Espírito Santo, se você deve ou não falar aquilo. É, por exemplo, você ter poder para fazer determinados serviços espirituais e ainda assim você se subordinar a Deus, a aguardar a ordem de comando dele, seja para falar, seja para fazer. É dar a Deus o direito que ele tem de nos usar, no tempo, no modo e no propósito dele, na hora dele, para a glória dele. Muitas vezes nós fazemos as coisas para a nossa glória. Então por isso que nós queremos muitas vezes falar rápido determinadas coisas, porque nós estamos pensando na nossa glória, nós estamos pensando nos nossos interesses, nas coisas que são nossas próprias. Irmão, santificação é nós nos reconhecermos apenas como um instrumento na mão de Deus, que aguarda pacientemente quando o seu dono quer te usar. Nós não somos donos de nós mesmos, nós somos utensílios nas mãos de Deus. Deus faz sempre as coisas na hora certa. E nós sempre, por causa do pecado em nós queremos muitas vezes ações rápidas, imediatas, instantâneas. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, irmãos, por exemplo, as circunstâncias, vamos olhar para as circunstâncias do mundo de hoje. Individualmente, as circunstâncias se tornam cada vez mais difíceis, não é verdade? A gente vai ver noticiário, combustível. Combustível está disparando o preço, né? Alimento também. E está se falando até de racionamento, de voltar lockdown, e talvez até de não ter alimentos, guerras cada vez mais se alastrando. E Cristo, irmãos, que tem todo o poder e toda a autoridade para mudar tudo isso, num estralar de dedos. O que Cristo está fazendo?
aguardando. A pergunta que nos cabe é, irmãos, será que nós também podemos aguardar? Será que se tudo nos faltar, ainda assim o estaremos aguardando? Será que se todas as nossas ambições de vida forem frustradas, será que ainda estaremos aguardando o Senhor? Mas nós podemos perguntar também, o que falta para o Senhor voltar? O que o Senhor aguarda para voltar? No que consiste o aguardar do Senhor? Para Ele se levantar e voltar. Ele aguarda, o texto diz para nós, no texto do versículo, Ele aguarda daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O até coloca um fim ao tempo de espera. E o motivo está aqui, irmãos. Jesus tem inimigos. Jesus possui inimigos. E todos esses inimigos de Jesus, no tempo devido, serão prostrados perante Ele, muito em breve. Na verdade, quando as coisas piorarem, é motivo de alegria para nós, porque é motivo de que está chegando a hora de que os inimigos de Jesus serão prostrados perante Ele. E se eles estão ouvindo aqui agora, que o Senhor os repreenda. A hora dele está chegando. E a nossa hora é de se encontrar com o Senhor também. É um motivo duplo de alegria para nós. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O porquê do início do versículo conecta ao versículo 13. Então, Jesus virá como rei para destruir os seus inimigos. Porque a obra que ele tinha para fazer anteriormente, ele já fez. Irmãos, só um adendo aqui. Na primeira vinda de Jesus, muita gente se frustrou com o Messias. Porque esperavam esse Messias rei, que vai vir para dar um fim aos problemas políticos e governamentais do mundo. Ordem, paz, é tudo o que os judeus daquela época queriam. Eles não queriam estar sob a opressão do Império Romano naqueles dias. Então eles aguardavam um Messias rei que viesse para subjugar os seus inimigos. Jesus acabou frustrando muitos deles. Na verdade, eles se autofrustraram porque a Escritura falava que Jesus viria para sofrer. Jesus também viria para sofrer pelos nossos pecados. Ele viria como filho do amor, que nós cantamos, para se entregar em nosso lugar. Ele viria como aquele servo sofredor de Isaías 53, para sofrer as nossas chagas, para nós sermos sarados, irmãos. O que adianta você resolver um problema político primeiro, se é um problema muito maior dentro do interior dos homens? Mas eles se frustraram porque esperavam um Messias político e não esperavam um Messias da graça, cheio de amor, que dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para salvar o que estava perdido. Esse é o Messias que frustrou muita gente em sua primeira vinda. Irmãos, conforme o tempo se aproxima, nós cremos, nós sentimos isso, que a volta do Senhor está muito próxima. Nós vivemos na época da graça, onde a graça reina, onde nós conhecemos um Jesus que é amor. E pouco se fala nas igrejas sobre esse Jesus que voltará como rei. Talvez muitos cristãos terão o mesmo choque que aquelas pessoas tiveram na antiga aliança quando o Messias vier. Quando Jesus vier, talvez muitos crentes se frustrem, porque estão experimentando um Jesus, esperando um Jesus paz e amor. E Jesus vai voltar como um guerreiro. O Salmo 110 fala que Jesus vai pisar cabeças no caminho, vai derramar muito sangue. Esse é o Jesus que está para voltar. Mas é o mesmo Jesus amoroso.
é o mesmo Jesus. Mas que nós conheçamos os dois aspectos do nosso Senhor, para que nós não sejamos frustrados em sua vinda. Então, voltando, irmãos, a obra do Senhor, que o versículo 14 fala, né? A obra que o Senhor tinha para fazer, era esta única oferta. O versículo 14 fala: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, voltando a repetir, a expiação, a redenção, a regeneração, a justificação visam a santificação, que nós também já recebemos. No primeiro aspecto, Cristo já fez a santificação por nós. O termo aperfeiçoar aqui, a palavra aperfeiçoar significa tornar perfeito. Então a palavra aperfeiçoou aqui nesse versículo significa que aqueles que Cristo santificou estão perfeitamente separados. E a nossa separação para o uso santo de Deus, se nós formos olhar a próxima sentença, palavras aqui do versículo 14, a nossa separação para o uso santo de Deus é por quanto tempo, irmãos? Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Se a única oferta que ele fez, conforme o versículo 12 e conforme o versículo 14, né? No versículo 12 e o 14 repetem as mesmas coisas. Versículo 12, qual que é a abrangência da obra de Jesus? Para sempre. Em versículo 14, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então, irmãos, naquilo que nós chamamos de tempo, naquilo que nós conhecemos como tempo, a obra de Jesus, essa única oferta, aperfeiçoou para sempre. Nós, irmãos, fomos santificados para sempre. É isso que significa. Eu e você fomos santificados para sempre. Por quanto tempo você foi santificado, irmão? Para sempre. Irmãos, desde que nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter utilidade eterna nas mãos de Deus. É um fato, irmão, é um fato que a gente precisa parar para pensar também nisso. Irmãos, pensa daqui a 100 mil anos. 100 mil anos, eu e você estaremos sendo úteis nas mãos de Deus. E daqui a 1 bilhão de anos, o que vai acontecer comigo e com você? Eu e você seremos úteis nas mãos de Deus. Porque nós fomos santificados para sempre. Para sempre nós seremos úteis nas mãos de Deus. Mas vejamos o final do versículo 14 agora. Quantos estão sendo santificados? Quantos estão sendo santificados? Aqui o autor de Hebreus, depois de deixar muito claro já esse primeiro aspecto da santificação, o Senhor já fez tudo por nós, seremos úteis para sempre na mão de Deus, mas agora o autor de Hebreus também nos fala do segundo aspecto da santificação. Então, nós estamos sendo santificados, o segundo aspecto da santificação. Eu vou ler vários versículos agora, tá? Um versículo que mostra claramente os dois aspectos da santificação está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Nesse versículo, os dois aspectos da santificação estão presentes. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, esse versículo e essa epístola aqui, como o texto acabou de dizer,
ele inclui a todos os santos de todos os lugares, sem exceções. Então nós somos santificados em Cristo Jesus. Primeiro aspecto da santificação. Isso foi obra de Deus, mas também nós fomos chamados para ser santos. Segundo aspecto da santificação. E o segundo aspecto da santificação é responsabilidade nossa. Um versículo que mostra, irmãos, que esse segundo aspecto da santificação é nossa responsabilidade, 1 Pedro 3,15, além desse primeiro versículo de 1 Coríntios 1,2. 1 Pedro 3,15 diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui fica claramente que a responsabilidade é nossa. Nós precisamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Outro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, versículo bem conhecido de todos nós. Esse texto é uma oração de Paulo: que o Deus da paz vos santifique em tudo. Nós já fomos santificados em espírito, irmãos. Em espírito nós já fomos santificados. Mas a nossa alma e o nosso corpo também precisam de santificação. Então, para a vinda do Senhor, nós precisamos buscar a santificação da nossa mente, inscrever, como diz na Nova Aliança, né? Orar ao Senhor, fazer a palavra habitar ricamente em nós, para que, conforme o texto diz de Jeremias, e que nós já temos visto e vamos ver mais adiante, talvez semana que vem, na sua mente lhes imprimirei as minhas mentes. Mas como Deus vai imprimir se nós por vezes não lemos e não buscamos e não oramos para isso? Então, a santificação da nossa mente, a santificação dos nossos afetos, das nossas emoções. Por vezes nós não conseguimos ter emoções sadias. Precisamos buscar: Senhor, santifica minhas emoções, Senhor. Eu não quero te buscar de acordo com as minhas emoções. Porque, irmãos, por vezes, o Senhor mesmo não vai permitir que em uma reunião da igreja você o sinta. Muitas vezes, em uma própria reunião da igreja, Deus não vai permitir que você sinta nada. Por quê, irmãos? Para que nós não dependamos de emoções, mas da fé. Fé na palavra de Deus. Então, além da santificação em nossas emoções, nós também precisamos de santificação em nossas vontades, em nossos anseios, desejos. O nosso querer precisa ser santificado ao Senhor. Bem como também o nosso corpo. O nosso corpo também precisa de santificação. Isso é possível. Santificação completa, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vemos, o texto da Antiga Aliança, os sacerdotes se apresentavam diante de Deus. Levítico 10:3, serei santificado naqueles que chegarem a mim. Então a nossa santificação na alma e no corpo, irmãos, é para quê? Para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Para que encontremos Ele face a face. Então, irmãos, que nós somos e seremos úteis nas mãos de Deus hoje e para sempre, isso é um fato eterno. Fato glorioso. Jesus conquistou isso por nós. Mas o quanto eu e você seremos úteis nas mãos de Deus hoje e também eternamente, depende de nossa responsabilidade hoje. É por isso que nós estamos sendo santificados. Isso significa, irmãos, que os crentes que já partiram, que já morreram, de acordo com como exerceram as suas responsabilidades cristãs, de acordo como buscaram essa santificação em vida, eles já têm as suas utilidades definidas por Deus para a eternidade. Isso vai ser manifesto no tribunal de Cristo.
E isso também significa, irmãos, que para aqueles, nós que estamos vivos, que a quantidade da utilidade para Deus que nós podemos ter, não apenas hoje, mas para sempre, ainda está em aberto. Ainda está em aberto. Isso significa, irmãos, que nós somos chamados para viver vidas separadas. E qualquer empecilho que surja em relação à nossa separação, para que você viva essa vida separada, será frustrado por Deus. A não ser que você insista, Deus o respeitará. Mas se você, irmãos, for humilde o suficiente para se colocar na mão de Deus e falar: Senhor, eu estou em tuas mãos, Senhor, minha vida é tua, eu sou do Senhor. Senhor, como a oração da irmã Margaret Barber, né? Senhor, não se dobre a mim, aguarda mais um pouco e eu me dobrarei após ti, Senhor. Esse precisa ser a nossa oração. Uma oração de: Senhor, não deixa eu insistir naquilo que eu quero, nas minhas coisas, que não se dobram ao Senhor. Se nós somos humildes o suficiente para se colocar na mão de Deus, o versículo 10 diz, né, o versículo 10 que nós lemos, que é nessa vontade que nós temos sido santificados. Oh, amado irmão, amada irmã, foi por causa dessa vontade amorosa que Ele permitiu frustrações na sua vida. Foi por causa dessa vontade amorosa. Foi por causa dessa vontade amorosa que Ele talvez não tenha permitido que você enriquecesse, apesar de você ter trabalhado muito. Foi por causa dessa vontade que, mesmo às vezes você sendo uma pessoa cheia de talentos, cheia de capacidades, Deus escondeu isso aos olhos do mundo, para que você não fosse visto pelo mundo. Foi por causa do ato de amor, dessa vontade, que Ele te afastou de pessoas, e talvez até de irmãos, para que você e eu estivéssemos no lugar certo, no lugar onde nós deveríamos estar, o Santo do Santo Celestial, para o uso exclusivo dEle. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Isso significa que todos os eventos, todas as circunstâncias, todas as coisas boas ou ruins na vida de um crente, são para te direcionar para o lugar correto, para que Ele possa te usar. De maneira prática, irmão, o Senhor faz isso conosco todos os dias. Por que uma semana tão difícil? Para que Ele possa nos usar da melhor maneira possível, para que Ele possa extrair o melhor de nós, para que nós possamos entregar o melhor dEle. É para isso, irmãos. É para isso que a nossa vida não tem destaque aos olhos dos homens, mas talvez nós sejamos celebridades no mundo espiritual e nós não saibamos disso. Talvez nós não tenhamos noção disso. Mas talvez demônios, não, de novo esses daí, de novo esse irmão vai orar, de novo essa assembleia está cantando. É por isso, irmãos, que a nossa vida é assim. É por isso, porque Deus deseja nos usar. Amém. E nós estamos no lugar certo, no centro da vontade de um Deus soberano, que tem uma vontade indestrutível. Nós podemos ter o prazer de nos sujeitar à vontade dEle. Senhor, minha vontade é a tua vontade, Senhor. Nós podemos orar isso ao Senhor. Senhor, eu quero dobrar minha vontade à tua vontade, Senhor. Como Jesus fez no Getsemane. Todavia seja feita a tua vontade, como tu queres, Senhor. Irmãos, e de maneira prática, a vida de cada crente é guiada, para o uso dele, mas a gente pode perguntar, diante das circunstâncias que acontecem conosco no nosso dia a dia, como que nós podemos cooperar com o Senhor? Como nós podemos discernir essas coisas? Diante desses arranjos soberanos de Deus, como nós podemos crescer espiritualmente? Como exercer a minha e a sua responsabilidade? Como aumentar a nossa santificação? João 17, nosso Senhor Jesus, quando Ele orou ao Pai, Ele falou, orando a respeito de nós.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é um instrumento de santificação. 1 Pedro 1,22, tendo purificado ou santificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, irmãos, obedecer a palavra de Deus santifica a nossa alma. 1 João 2, versículo 5, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar ou obedecer a palavra é garantia de transformação interior. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado ou santificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra novamente aparece como agente de santificação. Então, irmãos, a maneira como nós vamos reagir aos arranjos que Deus coloca na vida de todos nós, que são diferentes para cada um. Veja como Deus é grande. Personalizados, né? Tudo personalizado. Esses arranjos estão em íntima relação, a maneira como nós reagimos, estão em íntima relação à nossa obediência à palavra de Deus. É por isso, irmãos, que alguns irmãos têm sido mais usados por Deus do que outros. Alguns respondem e obedecem mais à palavra de Deus do que outros. Mas nós não podemos ser ignorantes a respeito dessas coisas. Precisamos saber disso. Um texto que fala isso muito claramente é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se alguém a si mesmo se purificar ou santificar, olha, irmãos, que palavras, responsabilidade pura nossa. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, os erros, a lista de erros está nos versículos anteriores, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Por fim, 1 Tessalonicenses 4:3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque com uma única oferta, o Senhor garantiu para nós que éramos usados anteriormente para o sistema do mundo, para o curso das coisas que acontecem aqui, que não são da Tua vontade, Senhor. Com uma única oferta, o Senhor nos santificou para sempre, Senhor. Amém. Nós sempre seremos utensílios úteis nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o tempo pode passar, nós continuaremos sendo úteis em Tuas mãos. E o Senhor continuará sendo o nosso Senhor, continuará sendo o nosso dono, Senhor. Nós não temos escolha melhor a fazer, Senhor, senão nos consagrar continuamente à Tua vontade, nos consagrar continuamente ao Teu querer. E nessa noite, Senhor, mais uma vez, entregamos os nossos corações a Ti. Nós dizemos que Te amamos, Senhor. Te amamos por tudo que o Senhor conquistou por nós. Agora, aquilo que nos resta conquistar, Senhor, nos dá muita graça para que possamos correr essa carreira, Senhor, buscando a santificação, porque, Senhor, nós queremos encontrá-lo, Senhor, nós queremos vê-lo face a face. Santifica a nossa alma, santifica o nosso corpo, queremos ser santificados em tudo, viver uma vida santa para o Teu encontro, Senhor. Louvado seja o Seu nome. Amém. Amém.